Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 8 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo, com as principais informações para você começar este novo dia. Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio, são 7h04 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Campos que amanheceu com chuva, pelo menos no início aí da madrugada. Campos choveu aqui na área central, né? No meio da madrugada também choveu, e a previsão de hoje é que o tempo fique predominantemente nublado, com temperatura máxima de 28, mínima de 21 graus. Chuvas entre 8 e 14 horas, entre 8 da manhã e 2 da tarde também, com probabilidade aí de 50% de chuva, mas a temperatura fica aí gerando em 28 graus no dia de hoje. Agora faz 22 graus e Campos tem o tempo nublado. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais como é que é por dentro aí de uma guerra, um país em guerra e um brasileiro que, né, passou aí os horrores dessa guerra nos últimos dias. Brasileiro e campista Rodolfo Maia, preparador físico, está conosco aqui nesta manhã de segunda-feira. Rodolfo, de antemão te agradecer já pelo carinho e pela bondade de compartilhar com a gente essa experiência aí vivida por você, e que tinha, como você disse, até bem pouco tempo, a sua família toda lá, suas meninas, esposa, e o drama aí aumenta muito mais. Mas, graças a Deus, elas voltaram para o país em fevereiro desse ano, né? E a guerra, que nós vamos entender um pouco mais, eu andei pesquisando também, a guerra voltou a ganhar mais força agora e novos ataques, no último dia 15 de abril, né? Então já vou trazer o seu bom dia, mas sobretudo muito obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. E eu acho muito válida. Hoje o mundo é globalizado, a gente tem acesso aí a vários países, você como profissional, outros como turistas. Então é bom a gente compartilhar essa experiência e ver cada vez mais como é que é bom esse país aqui, né? Os ajustezinhos que a gente precisa aqui, bem rigorosos, mas um dia a gente chega lá perto da perfeição, né? Então já a gente conta um pouco da sua história, e a pergunta que não quer calar, né? Você vai voltar um dia? Mas vamos saber disso daqui a pouco com você. Bom, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. E tem um aplicativo também que você pode baixar, Laboratório Plínio Bacelar, e aí você acompanha resultados de exames, marca atendimento domiciliar, fica sabendo o horário de funcionamento de cada posto aí do laboratório, enfim, e também da vacina Plínio Bacelar, dessa clínica fantástica que é a vacina Plínio Bacelar. Só baixar o aplicativo aí. Bom, começando aqui nas manchetes, eu tenho o jornal Folha da Manhã, que vem trazendo aí
na sua capa: mulher com corpo incendiado e grávida baleada em Campos. Esse ano começou numa rota de ataque contra a mulher, né? Violência contra a mulher, teve feminicídio. Esse ano, né, foi bravo. Uma menina, uma jovem grávida foi assassinada também, esse caso aí, né, que ficou muito conhecido aqui na região e que chocou todo mundo. O Diogo Nadai, né, está preso até hoje, é suspeito, né, então seguem aí as investigações e com ele detido. Quer dizer, esse ano a coisa não está bacana, não. São João da Barra também a coisa não está legal. Namorados das duas vítimas foram presos pela DEAN por suspeita de tentativa de feminicídio. Teve um caso também, que a gente vai lembrando aqui rapidamente para comentar, mas teve um caso de um policial que agrediu a namorada, ou esposa, agora me falha, e o cara está tão alucinado que ele foi até a porta da DEAN para tentar trazer a mulher de volta. E a mulher voltou, mas ele ficou na DEAN, para alegria geral. Iluminação pública é alvo de reclamações em diversos bairros. No escuro, na capa da Folha da Manhã está aqui, ó, com defeito em vários pontos de Campos, como em ruas da área central, há postes sem lâmpada. Coisa está complicada, né? Bem escuro aqui, mas já tem outra manchete também com relação a esse assunto, que veio, né, em destaque aqui na capa do jornal Folha da Manhã. Obras da 28 de março causam transtornos. E hoje tem novos pontos aí interditados. Ao longo da programação a gente vai anunciar. Motoristas reclamam do fechamento de ruas e da falta de informação sobre o trânsito. Isso continua, né? Essa polêmica da 28 de março. Não tem uma gestão comprometida com essa obra. Quem faz a obra é o governo do estado, não é a Secretaria de Obras do município. Mas, por vez, também a Secretaria de Obras deveria se atentar ao cronograma da obra e se comunicar com o IMTT, que não é uma coisa de outro mundo, para poder informar a população. E aí, essa comunicação não acontece, e quando não tem comunicação, você já viu, né? Nesse caso, também quem paga aí o preço é a população. Preso por suspeita de agredir filho de 3 anos. Violência. Jardim do Liceu volta a receber o Rock Goitacá. Eu fui no sábado à noite lá no Rock Goitacá, casa cheia, muito bom, muito bom. Pena que eu não consegui, é a segunda vez que eu não consigo ver Nani, eu dormi antes. Mas o show do Nani, que é fantástico, é um blues top demais, não começou tão tarde, eu aqui vim embora mais cedo, mas o jardim estava cheio, prova de que é necessário e importante a realização desses eventos. Comitiva vai a Cariacica pela Ceasa, em Guarulhos, a antiga Ceasa, né? Hoje Ceascan, e vem aí em breve o caderno de energia do jornal Folha da Manhã. Para fechar aqui, o jornal LGBTQIA+ de Campos reage a vereadores. Foi destaque aqui no Folha no Ar na sexta-feira e também é no jornal Folha da Manhã de 6 a 9 de maio. Está aqui o jornal que está nas bancas e também nas casas dos assinantes. Últimas notícias aqui do portal folha1.com.br. Mulher diagnosticada com meningite está internada em estado grave no HGG. Com os resultados até agora liberados, não há indícios de se tratar de micro-organismo transmissível de pessoa a pessoa, pelo menos até agora. Casal é encontrado morto dentro de casa em São Francisco. A onda de violência em São Francisco, já falei aqui por várias vezes, ali é caso de Polícia Federal, Polícia Civil, é um conjunto dessas polícias
tem tráfico de drogas, tem facções importantes e grandes ali disputando e comandando como terra sem lei, né? Mata e fica por isso mesmo e vamos que vamos. Homem é baleado em Atafona e se finge de morto para sobreviver. O suspeito de ser o autor dos disparos foi preso no bairro Vila Esperança. Prefeitura cria call center para facilitar manutenção de lâmpadas. A solicitação poderá ser feita pelo número 22 3211 0790. Só repetindo aí, 22 3211 0790. É sobre o que eu falei mais cedo. O jornal vem trazendo aqui, iluminação pública é alvo de reclamações, e agora, né, a prefeitura cria o call center com esse número que está aí. Guarda Municipal inaugura destacamento em Goitacazes. A base foi inaugurada para garantir à população um local de contato mais próximo e ágil. População de Ururaí consegue impedir terminal de integração em praça. Foram várias manifestações. O prefeito Vladimir esteve em Ururaí e anunciou, né, novos locais, outro local para então ter aí esse terminal de integração entre ônibus e vans. 3 cidades da região são contempladas com o programa Mais Médicos, no norte e noroeste. Apenas São Fidélis, Itaocara e Bom Jesus aderiram. Homem assassinado a tiros na Baixada Campista. Vítima foi assassinada, né, com um tiro na cabeça, nas costas e também no braço, morrendo no local. Cabo da Marinha é detido depois de atirar em carro após discussão no trânsito. Aconteceu em Guarulhos, ali no Fundão, semana passada. Coisa de doido, né? Violência no trânsito, né? Coisa de cidade de metrópole só não. Bom, essas são algumas das manchetes e destaques que você pode conferir aí no portal folha1.com.br e também aqui, é claro, com o jornal Folha da Manhã. Programa de hoje nós já anunciamos, são 7h16. Temos o prazer de receber aqui o Rodolfo Maia, preparador físico, que nós aqui nesse programa mesmo, nesse momento, né, das manchetes e em vários outros momentos, anunciamos o drama de um campista na Guerra do Sudão. Um levantamento rápido aqui sobre a pesquisa que fiz no Sudão, e aí o Rodolfo me ajuda, porque ele está lá desde 2006, né? Teve lá em várias temporadas, então também conhece bem a história lá, muito mais do que a gente, é claro. Em 2019, houve a queda lá do al-Bashir. O al-Bashir era um autocrata que comandava o país há pelo menos 30 anos, né? Do jeito que ele bem queria. E aí foi feito um acordo em 2021 para uma transição pacífica para um país, então, democrático. Estavam unidos o líder atual do país, al-Burhan, e como vice dele, se eu falar errado, você me corrige aí, Mohamed Hamdan Dagalo, mais conhecido como Hemedti. Hemedti ficou mais fácil, que me lembra assim, Hemedti, a pronúncia mais próxima da correta, vamos dizer assim. E aí os dois estavam unidos no sentido de fazer aquela transição da autocracia para a democracia pacífica. Só que deu algum confronto ali, algum desentendimento, e o Hemedti se rebelou, ou al-Burhan não aceitou mais o Hemedti, e eles então racharam. De um lado ficou o atual presidente, então, de fato, que é al-Burhan, e aí já virou um golpe, né? Eles se uniram para dar um golpe, não houve nada pacífico, e o al-Burhan ficou com o país, e um exército, a força armada do exército, de 300 mil homens. Só que do outro lado tem o Hemedti com 100 mil homens também na sua força.
E aí entra a história do país, que eu tenho o prazer aqui de receber hoje, temos o prazer de receber o Rodolfo Maia, que conhece muito melhor do que qualquer um de nós aqui, a história desse país, que é rico em minério, rico em ouro. Aliás, esses caras que estão aqui, que eu citei, todos eles estão milionários, que o Rodolfo estava falando comigo. Então, está tudo milionário, tem ninguém pobre lá, dessa parte aí de golpistas e de autocratas. Pobre lá é a população. Rodolfo, primeiro, como eu já fiz aqui e refaço agora, o agradecimento a você por estar aqui conosco nessa manhã e compartilhar esse drama que você viveu lá, esse horror aí que você viveu. O que? Foram mais de... Até você conseguir sair do país finalmente, foram uns bons 15 dias aí, pelo menos, né? Obrigado, bom dia, Rodolfo. Bom dia, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É exatamente isso que você relatou, Cláudio. Infelizmente, são dois segmentos que resolveram brigar pelo poder, e a motivação, na verdade, é somente poder e dinheiro. É poder. Infelizmente. E a população ficou em segundo plano, porque é quem mais sofre, é quem está pagando o preço por essa guerra, em função da ganância do ser humano. Infelizmente, eles estão passando por isso. Eu tive amigos que perderam familiares, sabe, com bala perdida. E é um momento muito crítico do país, é um momento que eu particularmente sofro muito, porque tenho amigos ali no Sudão. Como eu te falei, relatei para você, essa era a minha 5ª temporada lá no país, então fiz muitos amigos, tenho um carinho enorme pela população, pelas pessoas, e eu estou sofrendo com tudo isso, sofri na pele o fato de estar lá quando estourou essa guerra civil, e é lamentável que tudo isso esteja acontecendo com aquelas pessoas, vendo famílias sofrendo, sabe? O reabastecimento que não está acontecendo, e as pessoas estão passando necessidade, assim como nós que estávamos lá. Depois eu vou ter a oportunidade de contar melhor, também tivemos de racionar, porque estava chegando a um ponto crítico onde já faltava tudo, sabe? Alimentos básicos, enfim, tudo que envolve uma guerra, e infelizmente está acontecendo lá com um país que é um país importante, geograficamente falando, apesar de toda a pobreza, mas é um país importante, e a população está sofrendo muito com isso. Em extensão territorial, o Sudão é o 3º país maior da África. Na verdade, há alguns anos era o maior, mas em 2012, mais ou menos, houve a divisão do Sudão com o Sudão do Sul, e aí ele passou a ser o 3º da África, mas até então era o maior do continente. Está na rota de passagem, que é também um dos motivos aí, porque gera dinheiro, gera renda. É verdade. Inclusive, na época da divisão do Sudão com o Sudão do Sul, o Sudão, que é a parte de cima, não queria separação, porque na parte sul do país se concentrava grandes reservas de petróleo, sabe? É um país que, infelizmente, possui riquezas, mas as autoridades não transformam essa riqueza em qualidade de vida para a população. E a população paga um preço altíssimo em função disso, onde eles somente pensam neles, sabe? E acaba não transformando isso em benefícios para a população. A gente conhece um pouco essa história, né, cara? A gente que é brasileiro, não dessa escala de violência, de guerra declarada, mas a gente tem aqui a nossa guerra também, né? Contra a corrupção. O Estado do Rio tem aí a milícia comandando o Estado. Outros estados também tem, mas o Estado do Rio é um negócio complicado. Os próprios políticos, não todos, claro, evidente, alguns, se reúnem com a milícia para poder ganhar uma eleição. E eu fico imaginando, cara, se você vende a sua alma, como é que você vai fazer alguma coisa que presta para alguém? Na verdade, numa proporção diferente, mas se a gente olhar de uma forma mais precisa, acaba culminando no mesmo objetivo, que é dinheiro e poder.
É o tal do dinheiro, o tal do poder, o tal do dinheiro, meu Deus. Estraga uma nação. Infelizmente é o que a gente vive aqui no estado Também. do Rio e o que a população do Sudão É porque está as passando. pessoas perguntam, mas esse Rodolfo é maluco, vai para o Sudão, um país extremamente complicado. Isso que é mais complicado que o estado do Rio, que o Rio de Janeiro, que é aqui na nossa, né, o nosso quintal. Rodolfo, como é que foram esses dias? Porque você falou, essa é a 5ª temporada, ou seja, você passou lá 2000, a primeira vez foi 2006. Isso. Mas nunca teve essa violência, essa explosão assim de guerra de fato, nesses outros períodos que você esteve. É a primeira vez? É a primeira vez. A primeira temporada minha foi em 2006, e aí eu trabalhei 3 anos no mesmo clube, 6, 7, 8, aí dali migrei, fui para outros países, voltei em 2018, e agora recebi novamente o convite no final do ano passado, em 2022, para poder trabalhar novamente no país. Já conhecia, não tive problemas as outras vezes que eu passei. Logicamente que a pobreza, a escassez no país, ela sempre existiu, mas era em função daquilo que o país não oferecia para a sua população. Mas não um conflito a esse ponto, guerra civil ou coisa parecida, qualquer tipo de ameaça, isso nunca existiu, sabe? Foi a primeira vez. E eu passei uma situação parecida, mas eu admito para você que essa foi assim, bem pior, foi muito mais grave. Mas em 2011 eu estava trabalhando na Líbia, quando aconteceu a Primavera Árabe. E eu estava lá também, quando tiraram o ditador da época, desculpa, esqueci o nome, Gaddafi. E eu estava lá e tive que sair de navio também, em função da guerra, mas, como eu te falei, essa agora do Sudão o risco foi bem maior, a situação muito mais grave, conflitos muito mais intensos. Então, mas no país até então não havia passado nada parecido. Era um país tranquilo para se viver, logicamente completamente diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas era um país tranquilo para se viver, para se morar, senão não teria retornado de forma alguma. E como foram esses dias agora de guerra? E que você, rapaz, o que você pensava? Você conseguia dormir? É tanta pergunta que tem, cara, você vai respondendo aí. Eu fiquei imaginando, porque tenta se colocar no lugar da pessoa, né? Ainda mais porque você é campista. Então, essa coisa assim de aproximação por ser da nossa terra, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, cara? Como é que dorme? E como você já falou, sua família já tinha voltado em fevereiro. Menos mal. Sim. Menos mal para você, mas para eles devem ter ficado sofreram bastante. Nossa. É verdade. Na verdade, Cláudio, tudo aconteceu de uma forma inesperada. Porque... Voltando um pouquinho, todo esse conflito começou no dia 15 de abril e no dia 14 nós temos treino normalmente, inclusive teríamos um jogo no dia 15, no dia do início do conflito. Terminamos o treino bem tarde, porque lá era o período do Ramadã, então a gente só treinava à noite muito tarde. O treino terminou por volta de meia-noite, o treino dia 14. Os atletas que estavam inseridos no jogo do dia seguinte foram para o hotel e nós fomos para as nossas casas. Quando eu falo nós, porque éramos 9 brasileiros, 5 da comissão técnica e 4 jogadores. E aí tudo normal, sabe, sem problema nenhum, visivelmente para nós estrangeiros não havia problema nenhum. Até que no dia 15 nós acordamos, eu acordei com o barulho do conflito. De bombas, tiros, metralhadoras. Então você estava na área, você chegou? Nós estávamos na área. Inclusive uma coisa que... Qual cidade que você... Khartoum, a capital. Porra, você ficou em Khartoum? Ih, rapaz. Fiquei bem... Nós ficamos bem próximos. No caroço do conflito. No olho do furacão, como a gente diz no popular, né? E uma coisa que trazia um pouco de preocupação para a gente é que o nosso prédio ficava ao lado do prédio da ONU. Então, isso daí trazia uma preocupação para a gente, e a gente tinha conhecimento de que alguns funcionários da ONU já haviam sido mortos em função do conflito,
Então isso trazia um pouco de preocupação para a gente, do prédio ser invadido, de sofrer algum tipo de ataque, mas graças a Deus não aconteceu nada, mas foi tudo muito rápido, muito inesperado. E aí no dia 15 nós acordamos com o barulho da guerra, sem entender ao certo o que estava acontecendo, até que recebemos a mensagem que o jogo havia sido cancelado, o jogo que aconteceria naquele dia, no dia 15, e que não saíssemos de casa. Essa foi a orientação inicial, que a gente ficasse em casa, não saísse, que o jogo estava cancelado e aguardássemos as notícias. Meu Deus do céu. Qual a língua que é falada lá? Lá é o árabe e o inglês. O inglês ajuda bastante. A gente se comunica bem no inglês. No inglês aí, né? Porque no árabe é mais complicado, apesar de você já estar lá um bom tempo. A gente ou já acostumou? Acostumei um pouco. Eu consigo me comunicar um pouco, mas realmente é um idioma muito difícil. Mas dá para no mercado, no treinamento no dia a dia ali dá para você. Dá para eu me comunicar um pouco, sim. Cara, e daí o que você pensou logo quando você começou a entender que você estava no meio do conflito ali? Bora para casa. Bom, o que você pensou? Casa eu já estava, né? Quer dizer, em casa que eu digo, bora para campo, filho. Lá a nossa guerra é outra. É um porto seguro, porque a vontade era essa, mas eu não tinha o que fazer. Nós brasileiros não tínhamos o que fazer. Na verdade, nós ficamos trancados em casa e esperando as notícias para poder saber se aquilo realmente ganharia força. A esperança era que tudo terminasse por vários motivos. Pela nossa segurança, pela população do país, pelos amigos que lá nós temos, que eu tenho, e sabendo que todos estão passando por aquilo. É uma situação muito delicada. Então, o primeiro pensamento foi esse: aguardar para ver se aquilo se acalmava, se era somente um conflito daquele dia e a coisa se resolveria. Mas, infelizmente, não. O conflito se agravou, foi ganhando proporções sérias, até que chegou ao ponto onde, mesmo dentro de casa, a gente estava passando por perigo, e aí vem a questão do racionamento, vem a falta da energia, a falta da alimentação, a internet, que é o meio de comunicação que a gente usa para poder falar com nossos familiares aqui no Brasil, ela já estava terminando, em alguns momentos ela era cortada, e o nosso receio era esse, que ela fosse cortada de forma definitiva, porque assim eu não teria como me comunicar com a minha família. Você imagina a minha família aqui no Brasil, sem ter notícias e sabendo que eu estou no meio de um conflito. Então, foram momentos muito desgastantes, muito difíceis, tanto para nós que estávamos lá e para as nossas famílias que estavam aqui no Brasil. Então, realmente foi uma experiência assim, bem intensa e muito difícil, um desgaste emocional, um desgaste físico muito grande, sem saber o que viria no dia seguinte, sem saber como seriam as próximas horas, e sabendo dos riscos que a gente estava correndo ali, porque mesmo em casa, com tudo trancado, que era a recomendação das autoridades, que a gente se mantivesse em casa e trancados, a gente conviveu diariamente com os barulhos do conflito, de metralhadoras, guerras, caças. Você acordar com um caça passando ao lado do seu prédio, sabe? Aquilo causa um mal-estar muito grande. Então, realmente foram momentos muito difíceis. É que você é um sujeito tranquilo, pelo que me apresenta aqui nesse bate-papo inicial. Como que passa um caça aqui na janela do sujeito e você não fica desesperado? É tenso. Porque como você conseguia dormir? Porque o problema não era o ataque de guerrilheiros em terra ou ao prédio, invasão ao prédio em si só, não. Isso também poderia acontecer. Sim. É guerra. Mas eu tô falando, o cara manda um míssil de lá para acertar a ONU. Não sei qual é o alvo, né? Qual o poder você tem míssil teleguiado, você tem hoje uma série de avanços da tecnologia em favor essa artilharia. Eu não sei qual o poder de artilharia deles, se tem essa coisa mais avançada, mais técnica assim. Você manda um míssil para acertar lá. Você falou mesmo aí que perdeu gente, amigo lá conhecido, com bala perdida da guerra. Então como que você dormia, cara? Não dormia. Se cai um prato na cozinha, já sai correndo aqui na... Você sabe que isso tem acontecido comigo aqui no Brasil, né? Ontem mesmo estava na minha casa, na tranquilidade,
e de repente eu ouvi um barulho parecido com metralhadora, aquilo já, a minha frequência já foi a 200, sabe? Em função me remete ao que aconteceu, claro. É tão recente, mas a gente não dormia. Na verdade, chegava uma hora que o corpo já não aguentava, a gente tirava aquele cochilo, dormia um pouco, 1 hora, 2 horas, mas logo já acordava com o barulho da guerra novamente. E aí ia para o lado de fora do apartamento para poder, tinha uma visão para poder ver o que estava acontecendo. E a gente se encontrava ali para poder, porque ninguém dormia. Havia um revezamento, enfim, foi um momento muito crítico, muito ruim. Esse amigo meu, infelizmente, ele perdeu uma filha que estava dentro de casa. A gente imagina que é o lugar seguro, mas diante de uma guerra, não existe um lugar totalmente seguro, né? E infelizmente aconteceu isso com a filha dele. É um amigo muito grande que eu tenho lá no Sudão, e acabou perdendo essa menina em função da guerra. Os conflitos trazem muito sofrimento, né, Cláudia? A gente sabe disso. E não está sendo diferente lá. Então, foi como eu falei no início. Torço para que isso tudo se acabe, para que tudo se resolva, para que essas pessoas não venham a sofrer consequências ainda maiores. E com certeza o país vai levar muito tempo para poder se reerguer, para poder se reestruturar novamente, porque não é de dia para a noite, da noite para o dia, que tudo se resolve depois de tanta coisa que está acontecendo. Na pesquisa feita aqui pela gente, o Sudão tem cerca de 45 milhões de habitantes, alguma coisa assim, isso, né? Isso mesmo. Você vai me corrigindo aí, não, isso mesmo. Por favor. Porque quem estava lá no calor do bombardeiro é você. E é o 4º país no mundo em corrupção, considerado o 4º país do mundo em corrupção. Ou seja, ele não é um país pobre, é um país bem, não sei se rico eu poderia dizer, mas pode dizer, um país rico, mas com a população. E aí vem um outro dado também que eu estava pesquisando, pela ONU também. É o 5º país no mundo em número de famintos. E muita gente passando fome, enquanto que uma meia dúzia se beneficia de todo o minério, de tudo que é explorado, como esses caras que estão lá no comando lá. Se você pegar, por exemplo, a escala do Índice de Desenvolvimento Humano, o Sudão é um dos últimos países. Mas se você pegar numa escala de riquezas naturais, ele está lá em cima. Então é desproporcional, um paradoxo isso, né? Não deveria ser dessa maneira. Mas, como você mesmo viu aí na internet, é um país onde paga o preço pela corrupção. Então, assim como, infelizmente, a África, a gente tem a ideia da África, continente africano, ser um continente muito pobre, mas eles pagam o preço pela ganância do ser humano, pela corrupção. Existem países ricos, mas que têm uma qualidade de vida ruim em função da roubalheira que existe, do desvio de recursos, da exploração dos países mais ricos. Infelizmente também isso acontece muito. Se você buscar aí na internet, você vai ver o quanto os Estados Unidos tirou de ouro lá do Sudão no ano passado. Foram toneladas e toneladas. Então é um país que não precisava viver da forma como vive, as pessoas não precisavam passar o que elas passam, não nessa proporção. E infelizmente sofrem e pagam um alto preço pela questão da corrupção e da ganância do ser humano. Agora, tem 2 perguntas aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. Uma da Silvana Venâncio, que a gente vai entrar nessa parte da sua história, da sua carreira, daqui a pouco, no próximo bloco. Mas tem uma pergunta dela aqui interessante. Eu vou ler tudo e a gente foca mais aqui nessa segunda pergunta, pelo menos por enquanto. Rodolfo, ela afirma aqui: Rodolfo, por futuro melhor, foi trabalhar no Sudão, que aí você me explicou por que o Sudão. Depois a gente vai voltar nesse assunto. Vale mesmo a pena ir para esse país de conflito, né? Estão sempre em conflito, né? E qual é o momento mais angustiante que você passou agora lá no Sudão? Valer a pena é uma questão muito relativa. Por exemplo, na minha área, aqui no Brasil, a gente
para poder trabalhar é um pouco complicado, porque você sabe como funciona o futebol. Clubes que não pagam. Eu trabalhei em alguns clubes bons aqui no Brasil, e infelizmente por onde eu passei eu tive que deixar parte daquilo que era do meu salário, sabe? Porque o clube não honrava aquilo que combinava. Até que parece que as coisas agora estão um pouco melhores, mas se você pegar 10, 15, 20 anos atrás, não era bem assim. Então valia a pena porque sempre quando a gente sai do Brasil, existe um contrato em vigor e os clubes têm que cumprir esse contrato, porque se não cumprirem, você aciona a FIFA e eles são obrigados a pagar. Então é uma garantia que a gente possui. E, desculpa, a outra pergunta? O momento mais dramático, angustiante que você passou agora lá? O momento mais dramático em função da guerra e angustiante foi quando nós decidimos que a gente tinha que tomar uma posição, a gente se posicionar para poder deixar o país, deixar a capital, porque a gente estava vendo não estávamos vendo uma iniciativa da Embaixada Brasileira, nem do Ministério das Relações Exteriores, onde não estava havendo nenhum tipo de ação para poder tirar os brasileiros de lá. E aí nós decidimos que alguma coisa precisava ser feita para a nossa segurança, e em função da gravidade que a coisa tomou. E aí foi nesse momento da nossa saída da capital, foi o momento realmente mais angustiante, mais difícil. Foram momentos assim tensos, e onde nós, em alguns momentos dessa trajetória nossa, nós tememos pelo pior, sim, porque teve uma situação onde nós fomos parados pelos milicianos, pelos rebeldes, e ali nós realmente percebemos que tivemos o receio de que o pior pudesse ter acontecido. Vocês saíram, mesmo depois do conflito já retomado, vocês tiveram que sair, porque vocês estavam em 9, e tudo no mesmo prédio. Como é que era esse convívio? Nós morávamos no mesmo prédio, Uhum. Em apartamentos diferentes, mas era no mesmo prédio. E aí, depois de uma semana, 10 dias de conflito, a gente se reuniu, nos reunimos em um apartamento, os 9, e conversamos. Infelizmente não está havendo uma ação da Embaixada, não está havendo uma ação do Itamaraty, a gente precisa fazer alguma coisa porque realmente a situação está muito grave. E aí nos reunimos para poder pensar o que poderia ser feito. Isso foi num sábado, uma semana após o início da guerra. No domingo, no almoço, a gente voltou a se reunir. O que nós vamos fazer? Bem, várias embaixadas estavam tomando a iniciativa de tirar as pessoas do país. A embaixada da França, a embaixada da Alemanha, do Japão, da Espanha, eles estavam se mobilizando e aí fretavam os ônibus e enviavam esses ônibus ou para o Egito ou para uma cidade portuária chamada Porto Sudão. O inconveniente dessa cidade portuária era que, chegando na cidade, ainda a gente teria de providenciar um navio para poder atravessar para a Arábia Saudita. É o Mar Vermelho. E aí a gente não sabia como articular tudo isso. E aí o presidente do clube deu a ideia seguinte: vão para o Egito, apesar de ser uma viagem muito longa, mas vale a pena porque atravessou a fronteira, vocês estão seguros, e lá a Embaixada do Brasil providencia alguma coisa para vocês. E assim a gente decidiu fazer. A gente viu que estava todo mundo saindo. Como eu relatei para você, eu morava ao lado da ONU. E a gente viu que a ONU, nesse mesmo domingo, vários ônibus, várias vans saíram em direção a essas cidades, essas fronteiras. E aí nós decidimos, a gente tem que realmente, verdadeiramente fazer alguma coisa, porque nós vamos ficar aqui isolados. O presidente disponibilizou o ônibus do clube. E aí nós saímos no domingo no ônibus do clube, porque já não havia mais ônibus para alugar. Isso que no outro domingo? Porque Isso. Um domingo depois do início da guerra, vocês se reuniram. Isso. Num sábado, depois no domingo, e no outro domingo, só no outro domingo você foi conseguir. Não, no domingo seguinte a esse sábado. No domingo seguinte, que vocês se reuniram no sábado. 9 dias de guerra.
Não, eu ia perguntar, meu Deus, esse outra semana aí deve ter levado ia levar um ano para passar. Não, mas aí nós buscamos um ônibus para alugar, mas já não existia em função das embaixadas dos outros países terem adquirido esses ônibus para evacuação da sua população, e aí nós ligamos para o presidente disponibilizou o ônibus do clube, falou, não, eu coloco à disposição de vocês, se vocês realmente querem deixar. E tinha um detalhe fundamental, esse domingo, às 18 horas deste domingo onde a gente saiu, terminaria um cessar-fogo, então a gente tinha até às 18 horas para a gente poder sair. Se não saísse até às 18 horas, nós ficaríamos ali não sei mais quanto tempo, porque não haveria mais esse espaço, né? Essa janela para poder deixar a cidade. Então, foi tudo muito corrido, até que o ônibus do clube chegou, e aí nós embarcamos naquela apreensão, sem saber o que viria pela frente, e quando nós chegamos, quando nós entramos no ônibus, nós fomos informados de que as 2 primeiras horas de viagem seriam os momentos mais críticos, porque na capital Khartoum, onde se concentrou o conflito, existiam várias barreiras, tanto do exército como dos milicianos, dos rebeldes. E aí nós fomos alertados, mas não tinha mais o que ser feito, sabe? Ou a gente seguia a viagem, enfrentava essas barreiras, ou a gente ficaria ali correndo o risco que estávamos correndo. Até que saímos. E realmente foram as 2 primeiras horas críticas, dificílimas, muito difícil. Acho que eu vou poder te contar um pouco como foram essas horas, porque foram assim momentos onde a cada 20 minutos, 15 a 20 minutos, a gente era parado por uma barreira, e a barreira dos rebeldes eram as barreiras mais críticas e que exigiam mais da gente. Então, foi o momento mais angustiante, respondendo à pergunta, foi o momento mais angustiante, mais crítico de todos esses dias no meio dessa guerrilha. E na barreira, o que acontecia? O que eles faziam? Eles queriam identificação, naturalmente. O que eles queriam e o que eles faziam nessa abordagem? Como é que era? Porque, naturalmente, a milícia não tem nenhum protocolo, é do jeito que quer, e cada um com o seu temperamento maluco, ou não, do jeito que... Eu vou te contar, então, uma das barreiras que nós paramos, para você ter ideia da situação. Nós deixamos a capital, e aí paramos na primeira barreira, foi mais tranquilo, e aí veio a segunda barreira. Nessa segunda barreira era uma barreira formada pelos rebeldes. E aí existia toda uma estrutura militar, jipes com morteiros, todos os soldados com metralhadora, até que um deles entrou no ônibus com a metralhadora apontada para quem tentasse fazer algo, né? Então você imagina uma situação, você se encontrar dentro de um ônibus com uma pessoa com a metralhadora voltada para você, onde você fica sem reação mesmo, porque a melhor atitude a ser tomada realmente é você ficar ali parado, aguardando uma ordem, aguardando alguma orientação, até que ele mandou que nós descêssemos do ônibus. Rapaz, Cláudio, foi o momento de maior tensão da minha vida. Nós descemos do ônibus, e aí tinha em torno de 8 a 10 milicianos, todos com metralhadora, apontadas para a gente. E um deles falou assim, todos para trás do ônibus. Aí quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus, nos ajude, porque ninguém leva um grupo para trás do ônibus para contar história ou, sabe, conversar fiado. E aí ali todos temeram pelo pior, pensando, nossa, aqui agora a tendência é que alguma coisa seja feita, né, contra as vidas. A sorte nossa, sorte, Deus, é que quando nós deixamos a capital, um diretor do clube foi com a gente. E aí ele falava o árabe. E ele foi junto, para trás do ônibus. E aí
o miliciano armado, com a metralhadora apontada para a gente, atrás do ônibus já, e perguntou a esse diretor quem éramos nós. E ele falou, são atletas do Marir, que é o clube que eu trabalhava, e comissão técnica. Para onde vocês estão indo? Ele falou, a gente está indo para o Cairo, de lá os brasileiros vão apanhar o voo de retorno para o Brasil. Você está falando a verdade? O miliciano perguntou a ele. Ele falou, olha para o ônibus do clube aqui, é o ônibus, porque o ônibus é todo identificado com um escudo do clube. Ele analisou, ainda pensou ali uns 2 minutos, ficou com a metralhadora apontada para a gente, pensando e analisando. Foram os 2 minutos mais longos da minha vida, mais angustiantes. Até que ele liberou a gente, falou, vocês podem ir. Mas naquela arrogância, sabe, naquela situação de quem está no poder, de quem está no controle de toda a situação, e com aquela metralhadora apontada para a gente, onde a gente sabe que a vida para ele, que está do outro lado, não vale nada, a nossa vida para ele não valia nada. Seriam apenas mais 8, 9 mortes, em função de tudo que ele, o miliciano, já havia feito na guerra. E ali liberou a gente. Ali foi o momento mais tenso de todo esse trajeto até a fronteira do Egito. Depois tivemos outras paradas onde eles entravam com a lanterna do celular ligada para poder identificar as pessoas, com um facão na mão. Se alguém tentasse alguma coisa, ele executaria, sabe? Então essas tensões assim, mas o momento mais crítico foi quando ele levou a gente para trás do ônibus. Você falando uma metralhadora nas mãos de um rebelado. Sim. E que a vida de vocês não vale nada. Não, também não só isso. A vida dele, para ele, não vale nada. Você imagina a sua, você imagina. Ele não está nem aí para a vida de ninguém. Porque se ele não está preocupado com a vida dele, ele vai estar preocupado. Que loucura, cara. Inclusive nessa região onde eles estavam, sim, nós chegamos a ver alguns corpos no chão, em função do conflito que estava acontecendo. E então, como você mesmo está falando, a vida dele já não está valendo nada, a nossa então menos ainda. Tá ali para qualquer coisa. Tá ali pra... Tudo tá valendo. Matar ou morrer para ele é a mesma coisa. Não está dizendo nada, só. Então ali realmente foi a mão de Deus que nos guardou, porque, como eu te falei, levar 8, 9 homens para trás de um ônibus no meio de uma guerrilha, penso eu que o objetivo dele realmente era executar. E abençoado esse camarada que foi com vocês também. Sim. Né? Porque se ele não vai, como é que ia ser? Seria, não sei, talvez o pior tivesse acontecido se ele não tivesse com a gente, porque ele era o quê? Ele é o quê do era, não é, diretor, né? Porque diretor do clube. Diretor. E ele ainda teve a volta ainda nesse drama. Ou ele ficou no Egito? Ele ficou no Egito porque o objetivo dele também era tirar a família dele. Ele foi com a esposa. Então, na verdade, os sudaneses todos estavam querendo deixar o país, deixar a capital, porque o momento era muito difícil. É difícil, né? Porque ainda está acontecendo. Então, o objetivo de todos era realmente deixar o país. E o objetivo dele era deixar o país, mas sorte nossa que ele estava com a gente, porque foi quem conduziu toda a viagem, quem conversou com os milicianos, quem fala, né, falava o árabe muito bem. E aí pôde fazer todo esse contato, toda essa negociação, todo esse trajeto que a gente fez foi conduzido por ele. Sorte nossa que ele estava com a gente, porque senão eu falo para você que ele teria sim tomado uma atitude miliciano contra a gente. Porque se o rebelde não entende inglês, como é que vai se comunicar? E não entende, porque... Você tinha um motorista do ônibus, talvez? Não, também não. Nem... Tanto não entende que quando ele deu a ordem que nós fôssemos para trás do ônibus, o treinador de goleiro, o Itamar, ele não entendeu essa ordem e permaneceu parado, estático. E aí o guerrilheiro deu um grito muito forte, falou muito forte com ele, empurrou ele para que ele fosse para trás do ônibus. Então, o Itamar ainda questionou a ele em inglês, mas ele não entendeu nada. Então, por isso que a gente sabia que ele não falava nada. Então, o Itamar só entendeu em função da reação que o miliciano teve com ele, empurrá-lo, e aí foi quando ele realmente se direcionou para trás do ônibus, porque não havia essa comunicação do inglês com o árabe. Enfim, não haveria essa comunicação se esse diretor não estivesse com a gente.
Então a situação teria sido muito mais crítica, talvez até tivesse tomado uma atitude pior, o miliciano, né? Sim. Mas foi a grande... Ele também não sabia que vocês eram brasileiros ou não? Não, mesmo porque depois nós tomamos conhecimento, não sei se era o caso específico desse miliciano, mas que a milícia estava sendo muito alimentada por cidadãos de outros países, da Líbia, Chad, que estavam dando apoio aos milicianos e estavam indo para o país para poder guerrear a favor dos milicianos. Então, tudo isso trazia um complicador, né? Complicava toda uma situação, mas que, graças a Deus, foi contornado em função desse diretor estar com a gente. E outras barreiras vieram depois, como eu te falei, tudo negociado por esse diretor. Chegou na fronteira do Egito, nós levamos mais 20 horas para conseguir atravessar a fronteira, porque aglomerou, afunilou todo mundo, sim, querendo atravessar, e o Egito, com as burocracias para poder atravessar uma fronteira, o Egito não abriu a fronteira. Nossa. Então exigiu da gente toda aquela burocracia de visto, disso, daquilo, para que pudesse ultrapassar atravessar a fronteira. Então, depois de uma viagem já desgastante, emocionalmente e fisicamente, onde no final da metade, na segunda parte, já começou a faltar água, começou a faltar alimento, e aí houve toda essa dificuldade para se atravessar essa fronteira, mas que também foi contornada por esse diretor que falava o árabe. Quem teve recente no Egito foi o Aloysio Abreu Barbosa, que é diretor aqui do grupo e é integrante dessa bancada, e ele estava contando para a gente logo assim que ele voltou a trabalhar. Ele passou vários dias viajando naquela região e é ditadura também no Egito. Então, ele explicava, você está num lugar, numa cidade, agora não me recordo qual mais, você está numa cidade, tem umazinha bem próxima, você pega um voo, faz aquela conexão rapidinha ali e está na cidade. Não, você tem que ir na capital, pegar outro voo para voltar para aquela cidade. É ordem do governo do Egito. Que loucura, né? Que loucura, né? É uma forma de controlarem todo esse deslocamento dos estrangeiros dentro do país. Estranho, né? É estranho. E de lá você chegou então até o ponto de pegar o avião, que cada momento é uma emoção, mas também é um drama. Que você pega um ônibus para andar numa área de conflito, de guerra, você é alvo fácil. Você pega um avião, mesmo que comercial, um voo comercial, é outro alvo também muito complicado, muito tenso. Esses caras não têm limite para nada. Mas contando parece ser uma situação fácil, né? Mas foi muito complicado, porque quando nós chegamos na fronteira do Egito, quando eu te falei que nós ainda levamos mais 20 horas, então a gente tinha que passar por toda aquela burocracia, respeitar uma fila das pessoas que haviam chegado primeiro, e aí você desembarca toda a bagagem, você passa pelo raio-x, você embarca novamente no ônibus, você vai buscar o teu visto, onde o Egito em si não estava preparado para aquela demanda. Então a aglomeração de pessoas foi enorme, uma confusão absurda para poder se conseguir esse visto. E aí depois, quando a gente achou, depois de muitas horas, né, quando nós achamos que estava tudo resolvido, bom, agora é só pegar o passaporte e atravessar para o lado do Egito. Os nossos passaportes sumiram, dos brasileiros. E aí mais em torno de 7, 8 horas para poder encontrar esse passaporte. E aí, infelizmente, esse diretor nosso que acompanhou toda a delegação teve que pagar um valor para que esses passaportes aparecessem, sabe? E aí vem a questão da alimentação, que já não tinha, a questão da água, que já estava escassa, também não tinha. Então foram momentos muito difíceis, até que esses passaportes, depois de 8 a 9 horas, eles apareceram, mas depois de um pagamento efetuado pelo diretor. Cláudio, infelizmente, numa situação dessa, o ser humano acaba
tentando tirar vantagem da situação, de tudo. Infelizmente, isso é o lado ruim do ser humano. E, infelizmente, aconteceu isso, mas, em contrapartida, a gente também encontra o lado bom. Por exemplo, na fronteira, nós encontramos uma pessoa que estava vendendo alguns alimentos, vendendo água. E ali a gente percebeu, inclusive eu fiz um vídeo relatando essa situação, porque eu achei assim tão humano a questão dele, que muitas pessoas aumentaram o preço para poder ganhar em função da situação que exigia realmente que a gente pagasse qualquer preço pelo alimento ou pela água. Esse rapaz não, ele abaixou o preço e aí pôde fornecer aquilo que a gente precisava, eram os alimentos básicos, e ali a gente pôde se alimentar, a gente pôde tomar uma água. Mas você encontra o lado ruim do ser humano e o lado bom também nessas situações. Que bom que existe também essas pessoas boas que se sensibilizam com esses momentos críticos, e aí foi onde a gente conseguiu dar uma respirada, tomar uma água e aguardar todo aquele trâmite e o sumiço do passaporte, até que os passaportes apareceram, e depois de 20 horas a gente conseguiu passar para o lado do Egito. E ali a gente se sentiu seguro, ali foi um alívio. Porque nessas 20 horas a gente ainda se encontrava no lado do Sudão, no lado sudanês, e qualquer coisa poderia acontecer. Por exemplo, se o Egito fecha a fronteira, a gente iria permanecer do lado sudanês, correndo todos os riscos de uma guerra, sem ter atingido o objetivo, que era atravessar a fronteira. Mas, graças a Deus, depois de 40 horas, quase 2 dias, a gente conseguiu atravessar a fronteira. Quando a gente atravessou, colocamos os pés no Egito, ali todos puderam respirar mais tranquilo, sabe? Meu Deus. Normalmente, quando tudo em paz, quanto tempo leva essa viagem que vocês levaram 40 horas? Ela leva quanto tempo? Em torno de 12 horas, não mais que isso. Quer dizer, 3 vezes mais, 4 vezes? 3 vezes mais, para poder... Essa coisa essa tranquilidade, essa coisa do ser humano, eu não preciso nem no outro lado do mundo, lá na África, para ver como é que é, não. Aqui acontece muito, aqui próximo a gente, um exemplo aqui, Petrópolis. Esse ano mesmo, né? Teve enchente, teve aquela chuva forte e naturalmente encheu aqueles rios ali. Aquele garrafão d'água que custa aí, eu acho que quanto custa um garrafão d'água aí? 12 reais? 7 reais? Ele vai para 100 reais assim. É interessante que quando eu estava conversando com uma pessoa sobre essa situação da fronteira, alguém mencionou justamente o que aconteceu em Petrópolis. É a mesma situação, onde na verdade deveria baratear para poder dar o suporte àquela população que já está sofrendo. Não, querem lucrar para poder ganhar em cima do sofrimento do ser humano. É um escárnio. Infelizmente, a gente vê isso em todas as partes. Não sei se esse dinheiro faz muito bem não, sabe? Eu acredito que não. Não sei, eu não gostaria de ganhar esse dinheiro assim não. Dessa forma não. Agora, só para fechar então, e aí talvez até encurtar mais, mas eu acho que vai dar um livro isso aí, não vai não? Dá, porque eu estou pulando as etapas, porque se eu for contar tudo... Não, claro. A gente vai levar um dia aqui. Mas você tem isso bem vivo na memória e dá para transformar isso num livro, não? Dá. Você pensa? Dá. Não pensei não, mas vou pensar, porque os detalhes são muito ricos. Se eu fizer uma reflexão do dia a dia, nossa, realmente dá um livro. Dá um livro, livrão desse aí, bem... Eu falo para você, é uma experiência que eu não gostaria de ter tido, mas passei por ela, sei que foi uma provisão de Deus, porque não era para a gente ter saído da situação, tinha tudo para não ter dado certo, mas graças a Deus deu tudo certo, terminou tudo bem. Nessa situação específica que eu te contei da questão do ônibus, que eles levaram a gente para trás do ônibus, o Paulo Sérgio, que jogou no Flamengo, ele estava com a gente. O Sérgio também estava com a gente. Na comissão com vocês lá? No mesmo time também? O Paulo jogava com a gente, ele era o nosso atacante. Tinha o Paulo Sérgio, atacante, jogou no Flamengo. Tinha o Alex, lateral do Atlético Mineiro, jogou no Atlético acho que até 2020 ou 2021. Tinha o Mateuzinho, meia do Corinthians. E um volante que fez base no Vasco. Então, era bom time. Dinheiro, é rico o time lá? Bem, como é que é?
era bancado por uma pessoa que tinha muito recurso. Bom tem dia. muito recurso. Ele bancava o clube sozinho. Ah, legal. Então, tinha uma condição financeira. Que divisão? Boa. Primeira. Primeiro, porque é da capital, né? Ali. E a gente disputava a Champions League da África, né? Então, jogamos na Argélia, jogamos na Tunísia, jogamos no Cairo contra o Zamalek. Uma competição de alto nível. Bom, legal. O time era bom. O futebol mundial hoje é outro, né? Tanto é que o Brasil é considerado atrasado em relação a esse futebol. Sim. Né? Mas o que eu ia te contar em relação da guerra, a questão do Paulo Sérgio, para você ter ideia, para que as pessoas tenham uma ideia da adrenalina e de tudo que envolve uma situação crítica como essa, quando a gente chega ao extremo mesmo, que quando o miliciano liberou a gente para que a gente entrasse no ônibus, o Paulo não conseguia andar. Ele travou, sabe? Sim. O tamanho nervosismo dele. Ele não conseguia se locomover, ele não conseguia dar um passo em função da adrenalina que ele estava. E aí a gente teve que socorrer. Paulo, dá o braço aqui, dá a mão, vamos. Porque foi uma situação extrema, onde o ser humano chega ao seu limite, sabe, da vida para a morte. Então, realmente foi muito tenso. O cara vê a morte de perto. E trava. Travou. Trava. E aí, finalmente, no Brasil, pisando em solo brasileiro aí. Que maravilha. Na verdade, como eu te falei, quando nós chegamos no Egito, ali já trouxe um alívio muito grande. Ali, sim, nós encontramos com um representante da Embaixada Brasileira, onde ele deu o suporte para a gente. Mas nós queríamos esse suporte quando nós estávamos lá no olho do furacão, sabe? Lá dentro de Khartoum. Isso aí não teve. Lá não teve. Nós gostaríamos que tivesse existido toda uma estrutura, um plano em conjunto com outras embaixadas, ou algum plano para que pudesse resgatar nós brasileiros ali da capital do Sudão. Isso aí não houve. Então, eles deram o suporte quando nós chegamos no Egito, solo seguro. E aí sim, eles deram suporte, colocaram a gente no hotel. Dali nós pegamos um voo para o Cairo, capital do Egito, dormimos uma noite, e aí pegamos o voo de volta para o Brasil. E eu falo para você que uma situação dessa leva a gente a refletir, a pensar muito. O meu maior desejo era chegar ao Brasil, poder abraçar minha família, minhas filhas, minha esposa, mas muita coisa que eu, de repente, como campista, como brasileiro, questionava ou não gostava. Isso é natural, né? A gente questiona muita coisa, a gente não gosta de algumas coisas do nosso país, mas eu hoje falo para você que eu já enxergo com outros olhos. Como eu amo meu país, como eu amo a minha cidade. A gente sabe que existem uns problemas políticos, econômicos, mas não existe lugar melhor do que a nossa casa, a nossa cidade. Você está em um solo seguro, onde você pode transitar sem problema algum, onde você sabe que as guerras não acontecem. Logicamente que existe a violência urbana, mas é uma outra situação. Isso aí cabe às autoridades responsáveis resolverem. Mas você está no meio de uma guerra, aí que você começa a refletir muita coisa e ver que o ser humano realmente é muito incapaz. Porque eu ali não podia fazer nada, eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Só me restava orar e pedir que Deus nos tirasse dali, e foi o que aconteceu. Não só, eu estou vendo aqui, pesquisando aqui a imagem do Paulo Sérgio, por exemplo. Esse aqui não é? Esse uniforme é o de vocês lá? Esse vermelho? Não, esse aqui é o preto e branco. Mas é esse aqui o Paulo Sérgio, não é? Esse aqui é o Operário. Ele jogou no Operário ano passado, na Série B, se não me engano. Novo garoto também. O Paulo está com 34 atualmente. Ele despontou no Flamengo em 2007, 2008. Sim, revelado pelo Flamengo. Ele é um grande jogador, grande atacante, muito habilidoso, muito oportunista e ajudou muita gente lá. Bom, depois, no próximo bloco você me responde uma pergunta que eu vou deixar aqui agora, que é aquela do milhão. Você volta para o Sudão? Daqui a pouco você responde. Porque ali, na verdade, você está explicando e por que o Sudão. A gente vai entender um pouco mais, que a gente vira a chave um pouco da guerra
agradeço, como eu te disse, porque é muito chato. Você passa por um drama desse, ainda ter que ficar relatando isso várias vezes, não é legal. Então, por isso eu te agradeço também. Mas é bom compartilhar essas experiências. Acho que o rádio, a televisão, o jornalismo profissional, ele compartilhando essas experiências de vida, sabe, para a gente entender o valor que a nossa vida tem. Que é aquela história, assim, o Brasil não tem maremoto, não tem furacão, não tem terremoto, aquelas piadas que o cara fala, mas tem político. A gente tem que levar isso mais a sério, entender um pouco mais como a gente que tem o poder do voto, combater essa corrupção que a gente tem no país, essa coisa de políticos que vivem só em favorecimento próprio ou de um grupo. A gente precisa entender mais, porque as pessoas, o brasileiro gosta muito de falar que não quer nem saber de política. A gente devia querer saber mais, né, deveria, cara? Verdade, a gente deveria estar mais atento a tudo que acontece, a se informar um pouco mais, a buscar informações antes de uma eleição, porque isso aí é a nossa vida, é a vida da nossa família. Não adianta depois a gente reclamar e lá atrás a gente não quis participar de todo o processo. Campos tem 25 vereadores, não só em Campos, você pode ir para outros municípios, mas se você fizer uma pesquisa 3 dias depois da eleição, estou falando nem hoje, que já são 2 anos, que aí esquece mesmo. Se fizer uma pesquisa uma semana depois da eleição, estou para te dizer que de cada 10, 8 não sabem qual vereador votou. Com certeza. Eu votei em João Peixoto, hoje falecido, mas João Peixoto é deputado, minha senhora. Ah, é? Então eu não lembro para quem eu votei para vereador. Eu só fazia muito quando aqui era a Rádio Continental AM, a gente descia pelas ruas aí, João Pessoa, ali pelo centro. Uma pesquisa hoje do dia aí, quem você votou para vereador? Ah, eu votei em Paulo Feijó. Ah, não, Paulo Feijó é deputado federal, minha senhora, meu senhor. Não, mas então eu esqueci. Cara, acho que assim... Isso realmente acontece, como acontece também se fizer uma pesquisa na eleição, quem está numa fila, por exemplo, aguardando para votar, você vai votar em quem para vereador? Não sei, não decidi ainda, a pessoa está a 10 minutos da eleição. Perfeito. Ou então vou votar, me deram um papelzinho ali atrás. Infelizmente é assim, aí depois a gente quer reclamar. Você está perfeito na sua colocação. Fiz muita cobertura também de eleição, e eu ia lá para a boca de urna, lá acompanhar os eleitores chegando para votar, a movimentação. Eu vi as pessoas assim, catando os santinhos. Eu vou votar nesse aqui. Eu não gosto de votar em branco, eu vou votar nesse aqui. Infelizmente, acontece. Eu te falo que eu já andei um pouco aí em função do futebol. O futebol já me proporcionou muita coisa. E o Brasil tinha tudo para ser um país fantástico. Não um país fantástico, mas tinha tudo para ser um país ainda melhor se nós tivéssemos políticos mais sérios, pessoas realmente dispostas a fazer alguma coisa pelo país. O Brasil tem todos os pontos favoráveis para isso, mas infelizmente a gente sabe que na prática não é assim que a coisa funciona. Nossa guerra aqui é tensa. Menos... morre muita gente também por conta dessa desigualdade, dessa corrupção, claro, né? Aqui a gente teve a pandemia, não sei se lembra aí, momentos tensos, críticos, faltando respiradores e os caras roubando o dinheiro dos respiradores. É um ótimo exemplo que a gente está falando. Aqui, de novo, voltamos aqui a Teresópolis, 2011, teve uma tragédia ali com mais de 1.500 mortos. Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis, juntando dá mais de 1.500 mortos. Um prefeito acabou morrendo depois, mas já estava sendo investigado por corrupção do dinheiro que o governo federal mandou para recuperar algumas encostas que tinham ainda riscos de cair e construir casas para aqueles que perderam tudo. Já estava sendo envolvido no processo de investigação, e o outro que assumiu também foi caçado por corrupção. Quer dizer, é o dinheiro das pessoas que perderam tudo, inclusive os familiares. Teve gente que perdeu a família inteira. Essas pessoas ficam aguardando um aluguel social, uma cesta básica,
Que infelizmente não acontece, ou acontece de forma tardia, enfim. A gente relatar os problemas do nosso país não é difícil, porque a gente vê no dia a dia quanta coisa acontece. E como eu te falei, tinha tudo para ser um país fantástico, um país maravilhoso, porque existem recursos naturais, existem lugares belíssimos, bastava ser bem governado. Perfeito. Bom, são 8h13, rapaz, a gente avançou a beça aqui. Deixa eu fazer um intervalo rapidamente e a gente volta para poder continuar aqui conversando, saber do seu futuro agora, como é que fica também, porque você precisa tocar a vida adiante, precisa, né, travar a sua guerra aí, evidentemente, como qualquer ser humano, e sustentar a coluna da família. Sua esposa é pastora, né? Que você Minha falou. Esposa é pastora. Legal, que bom. A oração. Batista, Restauração em Cristo. Legal. Então, é a força da oração. Deu um abraço nela lá. Muita oração. Joelho no chão e oração. É isso aí. Olha, então a gente faz uma pausa rápida aqui, registrando pela informação do Davi, lá, meu amigo Davi Coelho, da Unimed também. Ele está dizendo que na 28 de março, com Beira Valão, trânsito agarrado lá pelo lado da Princesa Isabel, passando ali pela Enel. O trânsito é por conta da 28 de março que tá fechado aí um trecho, talvez, ali logo depois do Campo do Americano, antigo Campo do Americano, né? E talvez seja isso, Davi, mas a gente vai buscar aqui com a sua informação o que pode estar acontecendo também aí por essa área da 28 de março, Princesa Isabel, naturalmente a Beira Valão também aí, a Zé Alves de Azevedo, tá tudo muito lento agora pela manhã. 8h15, conversando com o Rodolfo Maia. Ele é preparador físico, veio agora, né, do Sudão, um dos 9 brasileiros que conseguiu sair do país agora, que está em guerra civil, e volta para falar com a gente a seguir, daqui a pouco, sobre o seu futuro também. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica